O poder da gratidão. Vamos à leitura. Deus me levou para Lucas capítulo 17. Eu quero ler apenas os versículos 15 até o versículo 19. Vamos ver a palavra que está no nosso coração. Quando a gente preparávamos esse tema para 2022, essa palavra bateu muito forte no nosso coração. O poder da gratidão. Todos a leitura, Lucas capítulo 17, versículos 15 ao 19, diz assim: E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Verso 19, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Fecha os olhos, Pai. Depois de termos lido a sua palavra, falado do nosso propósito para 2022, nós estamos diante da tua palavra nesse momento. Sua palavra é poderosa suficientemente, não apenas para mudar a nossa história, mas para fazer com que, através da palavra que é escudo e lâmpada para os nossos pés, nós possamos prosseguir, neste ano de 2022, sempre vitoriosos, sempre fiéis a Ti, leais aos Teus mandamentos e, enfim, mais gratos a Ti. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Podeis tomar assento. O poder da gratidão. Quando eu leio esta passagem bíblica, eu fico pensando como não sente o coração do Pai diante de tanta ingratidão de nossa parte. Olha para cá, este milagre e esse registro bíblico não foi escrito ou deixado, mencionado pelo escritor Lucas por acaso. Ou seja, foi mais um milagre que Jesus realizou. Nananina não. Isso aqui tem um propósito. E tudo nos leva a crer que através dessa passagem bíblica, Jesus estava deixando aqui, não só aos seus seguidores, aos seus discípulos, mas também toda aquela multidão que havia recebido, e sempre quando Jesus estava no meio da multidão, ele operava os seus sinais e maravilhas, e deixava ali a sua marca registrada, a deidade de Deus se manifestando. Mas ele nos chamava a atenção a respeito da gratidão. Da gratidão. E quando eu leio essa passagem bíblica, eu disse: meu Deus, mas que coisa estranha aqui. Você vê 10 homens, 10 leprosos, que recorre o socorro de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele indo até Jerusalém, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia.
claro, Jesus passou ali no meio, tinha outras passagens, tinha mais 3, que dava esse acesso. Ele poderia ir para Jerusalém passando por outros caminhos, mas ele propositadamente, ele passa pelo meio de Samaria e da Galileia. Passou. Jesus sabia o que o esperava, claro que sabia. Eu já disse que Jesus, ele tinha 2 naturezas. Quantas naturezas? 2. A humana e a divina. Na natureza humana, Jesus, ele teve mãe e não teve pai. Na natureza divina, Jesus teve pai e não teve mãe. Ora, Jesus, humanamente falando, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas como Deus, ele sabia tudo o que estava acontecendo na terra ou em torno dele. Você lembra de uma passagem bíblica aonde os discípulos estavam disputando entre eles qual deles seria o maior? Jesus, o escritor Mateus diz que Jesus não estava presente. Lucas também registrou esse incidente. Jesus não estava presente, mas quando chegaram em casa, Jesus pergunta para eles: por que vocês estavam discutindo pelo caminho? Alguém diz: poxa, furou. Alguém contou para ele. Ninguém contou, não. É porque Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Então olha para cá, Jesus não passou pelo meio de Samaria e da Galileia por acaso. Ele sabia que ele encontraria nestas circunstâncias, ou nessa região, esses 10 homens leprosos. Jesus sabia. E ele passa por ali propositadamente. E a Bíblia diz que quando ele entra numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Por que não saiu 9 apenas? Ou por que não saiu 11? Tinha muitos leprosos na época de Jesus, mas saiu 10. Isso representando para nós uma totalidade, 10. Saiu 10. Isso chama a gente. Poderia ter saído 11, ou 8, 7, ou 5, mas saiu 10. Numa tacada só. 10 homens leprosos. E a Bíblia diz que eles clamam por milagre. O que eles fazem? Eles levantam a voz dizendo: Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. Interessante que nós somos bem aperfeiçoados na hora de pedir o milagre. A gente é especialista, rapaz. A gente sabe pedir. Nossa, como a igreja da atualidade sabe pedir, rapaz. Tem gente que faz voto. Senhor, faz voto. Tem gente que vem para oração. Está precisando. Só que quando ele recebe, ele não recorre a Deus e não faz uma festa em comemoração e ações de graça ou gratidão a Deus pelo milagre recebido. Você tinha que ter o mesmo ânimo para agradecer a Deus quando você pediu, naquele mesmo ânimo. A gente não tem. Você vê que eles clamam, eles levantam a voz: Mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que, e Jesus vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Havia uma determinação na lei que todo homem leproso, todo leproso que realmente era curado, o sacerdote tinha que dar o veredito, tinha que se apresentar ao sacerdote e o sacerdote verificar se realmente aquela pessoa estava curada, pronta para voltar ao seu convívio social.
a participar da sociedade. Então é ele que dava o veredito. Não era o médico, era o sacerdote. Era o sacerdote. E aí, quando eles clamam por milagre, Jesus não ora por eles. Jesus não levanta a mão e diz: ó, vocês estão curados. Não. O que Jesus faz? Ele dá uma ordem. Jesus dá o quê? Uma ordem. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eu aqui entendo que muitas vezes o nosso milagre é mais gerado através da nossa obediência do que da nossa fé. Às vezes a fé é até minuta, insignificante, pequena, medíocre. Às vezes a fé é pequena, mas quando você está pronto, olha para cá, para obedecer o que está escrito, você caminhar pelo caminho do milagre, você andar pelo caminho do milagre, ainda que a sua fé é minuta, é pequena, mas tem grande possibilidade de você alcançar o milagre. O caminho do milagre é a obediência. Teve um cego que Jesus curou, mas antes de curar, determinou para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Alguém diz: pastor, moleza. O tanque estava ali a alguns metros. Jesus gospe no chão da saliva, faz lodo, unta os olhos do cego e manda ele lavar no tanque de Siloé. Moleza. Ele vai andando em direção ao tanque, pum. Podia até cair lá dentro, já estava lavado. Não. Sabe com qual distância aonde Jesus encontrou o cego lá de João capítulo 9? A distância que estava Jesus e o cego até o tanque de Siloé, mais ou menos 15 quilômetros. Ele teve que andar com aquele lodo, já não chegava nada mesmo, né? Então isso não seria impedimento. Já era cego, já estava cego, mas ele tinha que obedecer à ordem de Cristo. E ele sai então, né? Pisando nas pedras, quem sabe tropeçando, caindo, mas ele vai até o tanque de Siloé. E quando ele chega lá, ele lava, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. Sabe por quê? O que curou o cego não foi a sua fé. Talvez ele nem tinha fé, porque ele nem pediu o milagre, foi Jesus que ofereceu o milagre. Ele nem tinha fé, mas a obediência do cego gerou o seu milagre. E aqui não foi diferente. Jesus dá uma ordem: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E a Bíblia diz, olha o que acontece. A Bíblia diz no verso 15: e um deles, vendo que estava são. Mas olha para cá, gente, só um deles viu que estava curado. Só um percebeu que estava são. Gente, a lepra, ela lastrava em todo o corpo do leproso. Tinha muitos leprosos nessa época que não tinha o nariz. A lepra vinha, comia tudo. As pontas dos dedos. A maioria dos leprosos não tinha os dedos, praticamente corretamente os dedos das mãos. Comia os dedos dos pés. As orelhas todas deformadas. A lepra devorava tudo. Será que só um deles percebeu, Gabi, que estava são? Todos perceberam. Todos percebem. Quando o poder miraculoso, quando o poder sobrenatural de Cristo se manifesta em nós. Quando você é curado, quando você alcança uma graça, quando Deus abre uma porta para você, será que você não sabe que é Deus? Você fala: poxa, eu não tenho capacidade, como é que eu consegui entrar nesse emprego? Como é que eu consegui passar nesse vestibular? Como é que eu consegui pegar como gerente dessa loja? Como é que eu consegui? Olha, eu convivi aí o ano todo com pessoas com Covid e eu não fiquei doente.
Deus me deu saúde, estou intacto. Que maravilha! Como é que... Não é você, aleluia. Não é você, é o poder de Cristo que te guardou e que te protegeu. É o poder de Cristo. Será que só um percebeu que estava são? Nananina não. Todos perceberam. Porque todos realmente foram curados. Só que aqui está um divisor de água, um diferencial. Um deles, vendo que estava são, ele não chegou a ir até o sacerdote. Quando esses homens prontamente saíram para obedecer a ordem de Cristo, quem sabe na metade do caminho, eles olharam um para os outros e disseram: cadê a lepra? Desapareceu. Estamos curados, estamos curados. E aí, os outros dizem: ó, vamos até o sacerdote e depois já para casa. Eu vou pegar todo mundo de surpresa. Eu vou fazer um barulhão. Um pensou diferente. Ele diz: não, antes de comemorar com os meus amigos, com os meus familiares, eu vou voltar e vou agradecer àquele que fez o milagre em mim. Oh, irmão, a Bíblia diz que um deles, vendo que estava são, ele voltou glorificando a Deus. Irmão, eu não sei, parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Parece que eu vejo ele lá no caminho de volta. Os outros: ai, vamos embora, rapaz, você está curado mesmo, vamos embora. Vamos se apresentar logo ao sacerdote, senão ele vai fechar o expediente. E aí só na parte da tarde você vai ficar lá na porta do templo. Vamos logo, rapaz. Ele diz: não, eu tenho a vida toda. Eu fiquei num leprosário, detido ali muitos anos. Dá para esperar. Eu vou voltar até aquele que gerou o milagre em mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele volta comemorando, ele volta glorificando a Deus em alta voz. Ele volta glorificando: oh Senhor, muito obrigado, eu te dou graças, porque eu era leproso, agora não sou mais. Olha aqui, estou limpo, o Senhor me curou, a minha pele está como pele de criança, o Senhor me curou. E ele veio pelo caminho agradecendo. Olha para cá. E quando ele chega até Jesus, olha a atitude desse ex-leproso. A Bíblia diz que ele caiu aos seus pés. Ele caiu aos seus pés. Olha, tem uma diferença de você se prostrar e de você cair. Quando você se prostra, você não cai definitivamente no chão. Você pega, por exemplo, vou me prostrar. Primeiro cai de joelho, depois eu ponho a mão lá no chão, devagarzinho eu ponho até a cara no pó. Mas eu me prostro. Mas esse aqui, ele caiu com a cara no chão. Irmão, ele estava curado. E ele não titubeou na fé. Olha o que ele fez. Ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra. Quando diz aos seus pés de Cristo. É o ponto de partida. Ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra. E fazendo o quê? Dando-lhe graças. E a Bíblia diz: e este era samaritano. Oh, irmão, que coisa tremenda. Ele se prostra, ele cai aos pés de Cristo, dando-lhe graça. O que é dando-lhe graça? Agradecendo a Jesus pelo milagre recebido, agradecendo a Cristo, agradecendo a Deus pelo milagre gerado através da obediência, que prontamente não só ele, mas os demais obedeceram. Aí Jesus faz uma pergunta, verso 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Não foram 10 os que eu curei?
Não tem coisa errada aqui? Na hora de pedir veio 10. Mas na hora de agradecer, só um. Essa conta não está errada. Pior que não. Olha tantas pessoas que receberam bênçãos nesse ano de 2021. Quantas pessoas alcançaram livramento, não só pela Covid-19, mas outros livramentos do Senhor. Mas quantas pessoas estão vindo no culto, no crepúsculo desse ano, e já no limiar do novo ano, para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. As pessoas nesse mês de dezembro desaparecem dos cultos, vão comemorar com os amigos, com a parentela, vão para o shopping center, vão para o churrasco, vão para a troca de presentes entre amigos. E Jesus, que é o aniversariante do mês, sim ou não? O aniversariante do mês, nem a nossa gratidão, nem um ato de agradecimento nós rendemos a Ele. Sabe o que a gente tinha que fazer a cada crepúsculo do ano? O que os israelitas, que os judeus fazem. Eles fazem festa de 7 dias para agradecer. Uma hora é a festa da colheita, colhemos bastante esse ano, Deus abençoou. Ou se não colhemos bastante, mas colhemos o suficiente. E eles fazem festa agradecendo ao Senhor. A nossa geração é o contrário, desaparecem da igreja. Tem uns que vão voltar lá para fevereiro, quem sabe depois do carnaval, a festa da carne. Aí ele aparece na igreja, todo diferente, né, mano? Todo diferente. Aí ele aparece na igreja. Agora eu vou recomeçar o meu ano. Agora eu vou... Já está lá no mês de fevereiro. Aí ele aparece na igreja. Jesus pergunta, não foram 10 os curados? Os limpos? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Não houve. Não tem resposta para essa pergunta de Jesus. Aí Jesus diz o seguinte: e disse-lhe, a quem? Apenas um. Olha para cá, todos foram curados, sim ou não? Mas só um foi salvo. Tem uma diferença. Você sabia que tem muita gente que fora curado na igreja e vai para o inferno? Foram curados. Jesus curou de enfermidade, câncer, AIDS, coronavírus. Jesus curou e vai para o inferno. São mal agradecidos. Só querem usurpar a bênção de Deus. Tem uns que fazem até barganha com Jeová. Jeová, se o senhor fazer isso para mim, eu vou pagar o dízimo. Ele só paga o único mês que recebe. Depois desaparece. E às vezes não vem nem para pagar o voto que fez. Verdade. Não vem nem para pagar o voto que fez. Se o senhor abrir a porta para mim, eu vou ser dizimista. Eu vou ofertar. Aí, recebeu a benção, nem o primeiro dízimo do salário ele paga, desaparece. Recebeu. Mas ele esquece que o mesmo Deus que abre a porta é o Deus que fecha a porta. O mesmo Deus que dá saúde é o mesmo Deus que fere. Está lá em 1º livro de Samuel 2:6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, mas também Ele faz subir da cova. Ou descer a cova também. Ele faz. Então cuidado. Aí Jesus disse, vai. A tua fé te curou. É o que está escrito. A tua fé te salvou. Todas as pessoas com quem Jesus pronunciava essas palavras, a tua fé te salvou, equivale a dizer que além
da pessoa receber a cura, a pessoa receberia a salvação da sua alma. A pessoa era salva. Por isso que está escrito: a tua fé te salvou. Ou seja, 10 foram curados, mas só um foi salvo. Ele disse: vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora escute bem, irmão, a gratidão em tempos atuais. Será como é que está a gratidão em tempos atuais? Olha, vai colocando aí, filho, mas seja bem rápido. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Olha o que está escrito. 2 Timóteo 3 e o verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ou blasfemo como queira, desobediente a pais e mães. E aí vem a palavra o quê? Ingratos, profanos. Ou seja, como é que está a gratidão em tempos atuais? Como é que está a gratidão? Que mais? Veja Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 21. Olha o que diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Está vendo? Mesmo conhecendo a Deus, mas não deram graças. O que eles fizeram? Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ingratidão. Como é que está a gratidão em tempos atuais? Abra Salmo 78, versículo 11. Vamos ver? Salmo 78, verso 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Esqueceram. Teve gente, irmão, que Deus tirou ele do coronavírus lá, não deixou ele morrer, deu saúde, não deixou faltar o pão de cada dia, mesmo nesses dias de crise, manteve o trabalho dele lá na empresa. Mas cadê a gratidão dele? Está desviado, está parado em casa, ele está com medo do coronavírus. Mas para ir para a empresa não tem medo do coronavírus. Na empresa o coronavírus não pega. Para ir para a feira não tem coronavírus. Para ir para o banco receber o din-din, ô glória. Opa, hoje é dia de pagamento, ô glória. O din-din-din, né? Aí também não tem coronavírus. Agora para vir para a igreja tem coronavírus. Ingrato. Está aí, ó. Eles esqueceram das maravilhas que Deus lhes fizera ver, que Deus realizou na vida deles. Irmão, o que é gratidão, pastor? Gratidão é um tributo a Deus da nossa vida. É um tributo ao Deus da nossa vida. Quer ver o que diz primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Sabe por que você chegou no final desse ano de 2021? Sabe por que a coronavírus não te matou? E quem sabe não matou ninguém da sua família? E se alguém foi porque era a permissão de Deus, Deus queria ele lá em cima. Se morreu salvo, está salvo, glória a Deus. Está melhor do que nós. Preste bem atenção. Quantas pessoas durante todo, não só o ano de 2021, mas o ano de 2000, que a Covid lá começou nos primeiros meses do ano, e ele alcançou o livramento. Mas, irmão, as igrejas estão vazias, maioria. Tem um pastor lá em São Paulo, a igreja de 600 membros.
hoje não congrega com 100. Desapareceram os crentes. Igreja de 600 pessoas, 600 membros. O pastor está desesperado. Os pastores estão desesperados. Porque as pessoas estão assim. Estão vendo o livramento de Deus. Deus as preservou. Deus guardou. Mas elas estão sendo ingratas. Quer ver Colossenses 3:15? O que diz? Colossenses 3, o verso de número 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine os vossos corações. E sejam o quê? Agradecidos. O que é gratidão? É um tributo ao Deus da nossa vida. A Bíblia diz aí, e sede agradecidos. Quantos crentes mal agradecidos? Tem crente, irmão, que até humanamente falando, você faz um favor para ele, e nem para ele chegar e dizer, irmão, muito obrigado, tá? Fiquei sabendo que foi. Ele não faz. Você dá emprego para o camarada, ele está falando mal de você. Você faz de tudo. Agora, imagine Deus como fica numa situação dessa. Você pensa que Deus é bobo? Ele te atende a primeira, segunda, terceira, a quinta vez, a 20ª vez. E você sempre pedindo, mas nunca para diante de Deus para lhe oferecer gratidões ou gratidão. Não sei se tem essa palavra no plural. Gratidões, eu acho que tem. Você nunca para agradecer. Você vê o homem só de ser curado, ele voltou para trás. Ele diz, não, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Filipenses 4, versos 6 e 7. Vamos ver o que diz? Filipenses 4, 6 e 7. Vamos lá? 4. Está aí? Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso acontece com a gente. Você não fica inquieto, aí você apresenta suas petições a Deus. Antes apresentai, né, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Só que você esquece isso aqui, pela oração e súplica. Mas você esquece isso aqui, depois da vírgula, com ações ou ação de graça. Até essa parte aqui você está. A oração e súplica. Jesus, me cura, eu vou morrer. Tem misericórdia de mim, abre as portas. Ele abre. Só que você esquece com ações de graça. Cadê o culto que você está chamando os crentes? Pastor, eu quero fazer um culto de ações de graça lá em casa. Pastor, eu quero agradecer. Me dá oportunidade. Eu quero agradecer o milagre que Deus fez na minha vida. Pastor, me dá a chave da igreja. Eu quero estar orando aqui 1 hora. Eu quero agradecer pelo que Jesus fez na minha vida. As pessoas não estão voltando para agradecer, infelizmente. Irmão, eu estava lendo hoje na Bíblia que a gratidão atrai novas graças. Que isso, pastor? É verdade. A gratidão atrai novas graças para a sua vida. Você sabia disso? Atrai novas graças. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, que é o tema de 2022, capítulo 5, verso 18. Olha o que está escrito aí. Em tudo dai graças. Por quê? Você dando graças em tudo, você vai estar inserido na vontade de Deus e de Cristo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é só a vontade de Cristo, mas é a vontade de Deus. Não é só a vontade de Deus, é a vontade de Cristo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu vou terminar falando para vocês que existem 3 formas de você mostrar sua gratidão a Deus. Quantas formas? 3 formas de você
mostrar ou demonstrar, como queira, a sua gratidão a Deus. Primeiro, ou primeira, louvando a Deus. Pastor, eu canto o dia inteiro lá, a musiquinha como é que chama aquela uma? Lá da Globo? A que pousa quase que pelada aí, não? Anitta. Eu canto a música da Anitta, pastor. Eu canto a música dessa que o avião caiu lá e morreu. Eu canto lá, pastor. Eu canto isso. Eu sou uma pessoa alegre. Não é isso, não. A Bíblia diz: quem está triste, ora ou ore. Mas quem está contente, cante o quê? A música da Anitta? Não, cante louvores. Quem está triste, vem para a oração, vem orar. Agora está feliz, faz culto de ações e graça. Está feliz, cante louvores, hinos a Deus. Então preste atenção. Qual é a primeira forma de você demonstrar, de você mostrar a sua gratidão a Deus? Primeira, louvando a Deus. Estava lendo o que diz a Bíblia no Salmo 79 e o verso de número 13. Quer ver o que diz? Salmo 79, verso de número 13. Diz assim: assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto. Nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o bom pastor e nós as ovelhas do seu pasto, tá? Te louvaremos eternamente. Mas só um ano, só 2 anos? Não. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Então, existem 3 formas de mostrar sua gratidão a Deus. Primeira, louvando a Deus. É você louvar: Senhor, muito obrigado, que maravilha. Eu fico pensando, às vezes, a gente está aqui na adoração louvando a Deus. Tem crente, irmão, que nem abre a boca para louvar. Não tem problema que você é desafinado até para saudar o irmão com a paz do Senhor. Não tem problema, mas abre a sua boca, pelo amor de Deus, irmão. Agradeça, porque a gente só abre a boca para reclamar. Senhor, está me faltando isso. Nossa, zoiudo hoje na mesa, não tem nenhuma picanha, não tem nenhum filé mignon. Jesus, Jesus, a gente só abre a boca para reclamar, mas a gente não abre a boca para agradecer e para louvar. A primeira forma é louvando a Deus. Pastor, e a segunda? Mostrando respeito a Deus. Ou mostrando respeito, quer dizer, um temor reverente. Mostrando temor a Deus. Em Hebreus capítulo 12, os versos 28 e 29, eu já finalizo. Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o quê? A graça. O que é graça? Favor imerecido. Graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus derramou sobre a tua vida graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, existem 3 formas de você mostrar sua gratidão a Deus. Primeiro, é louvando a Deus. Segunda, mostrando respeito, temor reverente. E a terceira, pastor, obedecendo a Deus. Olha o que diz a Bíblia, Colossenses 3 e 17. Colossenses 3 e 17. Diz assim: quando fizerdes por palavras ou por obras, quando você fizer alguma coisa para as pessoas lá fora ou aqui dentro, para a obra de Deus,
quer por palavras ou por obra. Você deve fazer tudo em nome de quem? Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dando, olha aqui, você não pode esquecer disso. Dando por Ele. Por quem? Por Cristo Jesus. Dando por Ele graças a Deus Pai. O que é isto, gente? É você demonstrando a Deus total obediência. Se você é uma pessoa que vive na gratidão, que você é uma pessoa que entende o poder da gratidão, você, com essas 3 formas, você demonstra a sua gratidão a Deus. Primeiro, louvando sempre a Deus na igreja. Você não se afasta da igreja. Segunda coisa, você respeita a Deus. Você teme ao Senhor. Você tem um temor reverente. Tem medo de pecar. Você tem medo de pecar. E quando você peca, você não fica com raiva das pessoas, não. Você dá vontade de morder. Ai, porque eu fui pecar. Morde no seu dedo. Quando você pecar, morde. Não queira culpabilizar a vida de um de outro, não. Morde no seu dedo. É porque eu fui pecar. É assim que você tinha que fazer. Isso é temor reverente. E a terceira coisa, obedecendo a Deus. Diga assim comigo, o poder da gratidão. Ô irmão, seja mais grato. Tem um louvor que diz, né, mais grato. Eu acho que é o 370 da harpa cristã. Mais grato a ti, mais grato a ti. Ô irmão, seja mais grato. Reclame menos, agradeça mais. Olha para trás, aonde você estava alguns anos antes. Você morava, quem sabe até num barraco. Hoje você mora numa casa. Você não tinha nenhuma bicicleta para andar. Hoje você tem um carro. Você era um João ninguém, um zero na esquerda. Agora tem uma família maravilhosa que Jesus te deu. Seja mais grato. E uma forma da gente agradecer a Deus e mostrar a nossa gratidão é você se apresentar nas noites de culto ao Senhor. Fica em pé. Eu vou terminar esse culto. Aqui tem